Olá, meu nome é Karina Guidoni, sou especialista em saúde da família e hoje teremos mais um vídeo super importante falando sobre a saúde dos idosos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e acompanhe. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos receber no canal a psicóloga Adriana Pivato, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre as alterações psicológicas mais comuns nesse período da pandemia do Covid-19. Vai nos passar algumas orientações para que a gente possa enfrentar melhor este momento. Adriana, seja muito bem-vinda ao canal. Eu gostaria que você conversasse conosco um pouquinho, falasse conosco um pouco sobre a sua trajetória, sua experiência profissional e sobre a sua formação. Olá, Karina, tudo bem? Então, como você já falou, eu sou a Adriana, eu sou psicóloga, terapeuta de casais. A minha trajetória, então, durante toda a minha experiência, eu trabalhei com saúde pública, também atuo no consultório privado e também na área organizacional, né, no mundo corporativo das empresas, que é uma área que eu gosto bastante também. E a propósito, gostaria de agradecer a oportunidade, né, para estar aqui falando com você, estar presente no teu canal, nesse momento tão importante, né, e significativo que a gente está vivendo, e principalmente com essa demanda que tu gosta tanto de trabalhar, que é a população idosa. Isso. Adriana, muito obrigada. Então, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente o que você tem visto nesse momento, quais têm sido as alterações psicológicas mais comuns decorrentes dessa pandemia. Então, Karina, assim, ó, quando a gente fala em pandemia, já nos remete a questões catastróficas, né? Se a gente for Isso. pensar, tanto a pandemia, agora recentemente, até na nossa região aqui do Alto Taquari, a gente teve essa enorme enchente, né? Que sentimentos isso nos remete? A medo, a angústia, né? O sofrimento, aumento do nível de estresse. Especificamente falando da pandemia, então, qual foi a primeira coisa, digamos assim, qual o primeiro impacto, né? É a questão do isolamento social. E o que gerou, então, o isolamento social? Né, gerou uma mudança muito grande na nossa rotina, de todas as pessoas. Falando aqui especificamente, eu sempre destaco, assim, ó, os idosos e as crianças, né? Isso. Porque nós adultos, né, a gente sai para trabalhar, seja de forma presencial ou remota. Então, as crianças, e aqui falando hoje na questão dos idosos, eles sofreram um impacto muito grande na sua rotina, na alteração dessa rotina. Sim. Se a gente pensar num idoso, por exemplo, que tinha uma vida social ativa, que frequentava os grupos do CRAS, que ia para os bailões de terceira idade, e que hoje, né, não pode mais estar fazendo isso, né? Que emoções, que sentimentos isso gera? Ou a questão também de ficar longe dos filhos, longe dos netos, né? Acaba, então, gerando uma série de emoções negativas. Como, né, consequência também, o que isso acarreta, né? O medo, a ansiedade, e nem falando só da questão quando vira uma patologia mesmo, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, né? E o que a gente percebe também que mesmo essas pessoas, os idosos, que já estavam tratando de uma depressão, de uma ansiedade, até por medo de sair, acabou prejudicando o seu tratamento. Isso. Né? Até a questão do próprio uso da medicação, né? Que muitas vezes não iam consultar o seu psiquiatra e acabou até prejudicando nesse sentido. Então, as maiores alterações estão relacionadas com todos os sentimentos negativos, né? Associados a isso. Principalmente eu destacaria, né? O medo, a ansiedade, né? E de maneira geral, digamos assim, é o que a gente percebe também, né, no nosso dia a dia. Tu sabe que recentemente eu tenho ouvido falar de um fenômeno chamado, que em inglês, no português a sigla é fogo, né? Que é traduzido o medo de sair de casa. Então é um fenômeno bem atual, assim, que as pessoas têm medo, inclusive, para ir ao supermercado. Então imagina os idosos, que a gente auxiliando eles também, né? Aos familiares, os vizinhos, né? E então a gente não pode dizer que é uma nova síndrome, mas é um fenômeno
que antes a gente tinha, era chamado de FOMO, também uma sigla, que era o medo de não perder nada. Vamos falar assim, do mundo antes pandemia, as pessoas estavam sempre querendo participar de alguma coisa, então era o medo de não perder nada, eu preciso estar atualizado. Agora a gente foi para um outro extremo, que é o medo de fazer coisas que antes eram consideradas normais, digamos assim. Sim. Adriana, é uma questão nova, né? Acho que a gente nunca havia enfrentado um momento tão difícil e também com informações tão desencontradas, porque a gente não tem ainda estudos sobre isso, não sabemos até quando vai, não sabemos quando teremos uma vacina, e tudo isso nos faz, muitas vezes, a estar acompanhando a todo momento as notícias, para ver se surgiu algo novo, se temos uma data de previsão de vacinas, quando isso vai chegar para o Brasil, em que momento estaremos livres, digamos assim. E as pessoas estão toda hora acompanhando muitas notícias. E também existem muitas notícias falsas que aumentam esse medo e esse pânico que já existe, né? O que você orientaria para as pessoas nesse sentido? Até que ponto é bom a gente se manter informado a todo momento? Até que ponto é bom a gente dar um tempo, não acompanhar o período todo, não passar o dia só ouvindo notícias sobre isso? Qual sua orientação nesse sentido, nessa busca de informações que a gente realiza nesse momento? Então, realmente não é nada saudável, né? Porque o que acontece? Tudo isso que você fala acaba reforçando o medo. E até porque a gente não sabe mesmo. Eu uso muito a palavra assim, vai ser um novo normal. A gente ter aquela expectativa que nós vamos voltar àquele antigo normal não existe. Então, é também uma adaptação a esse novo normal. Sim. Mas olha só, se eu ocupar meu tempo, eu estou mais em casa, eu estou isolado, né? Eu estou longe da minha família ou presente de maneira virtual, e eu ficar só ligado na televisão, trocando de canal por canal e repetindo a mesma notícia negativa, vai fazer com que o meu medo vai se exacerbar. Eu vou ficar com mais medo. Então, é preciso buscar uma informação? Sim, eu preciso me manter informada. Mas eu vou ter que buscar fontes de informações fidedignas, fonte segura, Organização Mundial da Saúde, sites assim que realmente vão nos fornecer a informação verdadeira. Ficar fazendo isso, na verdade, só vai aumentar o nosso medo, o nosso pânico, vai aumentar o nosso nível de estresse, né, que vai liberar lá mais cortisol, e enfim, a nossa rotina vai ficando cada vez mais prejudicada. E aí, o que eu posso fazer, então, né? Sim, é importante. Opa! Ficou escuro para mim aqui. Voltou. Ficou escura a tela para mim. Tá. Voltando. Então, é importante que a gente possa, sim, se informar em fontes confiáveis e utilizar esse tempo. Eu vou usar uma fonte de informação. E o restante do tempo, se eu gosto de televisão, eu vou procurar canais que envolvam lazer, um filme, uma série, né? Ou então nas redes sociais, no computador, pesquisar aquela receita que eu sempre queria fazer, mas não tinha tempo, né? Algum curso novo. Hoje em dia tem tanto curso online que a gente pode, né? Isso. Muita coisa. Então, aquela famosa frase assim, mas eu não tenho tempo. Aproveite esse tempo agora, se organize, limpe aquela gaveta, faça coisas novas, né? E também de maneira virtual, assim, né? As coisas que antes eu não poderia fazer. Tu sabe que uma coisa, assim, que eu sempre gosto de destacar, assim, né? É a experiência também que a gente acaba tendo no consultório. Recentemente, quando começou a pandemia, assim, então a gente fazia muito atendimento online, né? Na medida que o tempo foi passando, e sim, a gente foi liberado para alguns atendimentos presenciais, e algumas famílias, alguns filhos têm me convocado assim para fazer uma visita domiciliar, um atendimento domiciliar para o seu idoso, né, para a sua idosa. E eu lembro de um familiar que disse, Adri, eu gostaria que tu fosse lá atender, avaliar minha mãe, na verdade que a gente está inseguro se é normal tudo isso que ela está sentindo ou não.
E aí ele disse para mim, porque assim a gente está preocupado, porque a minha mãe passa o dia assistindo missa. Será que isso é normal? E aí, enfim, conversando com ela, na verdade, eu pude entender que não era uma fuga ou também algo assim, vamos dizer, que poderia ser sintomático. Ela me referiu que ao invés de ficar assistindo as notícias negativas, ela se conectava, ela gostava, era uma maneira dela meditar, católica. Então, na verdade, ela estava sim assistindo mais missa, né, do que o normal, vamos dizer, mas que para ela isso fazia bem. Ela senta lá com o chimarrão dela na frente da TV, agora eu olhei a missa desse, depois eu olho a missa do outro. Então, isso para ela era uma maneira de relaxar e não se conectar com aquilo que era negativo. Ela era o estava jeito dela. analisando, digamos assim. Estava canalizando para aquilo que para ela fazia bem. Nós somos seres diferentes. O que faz bem para mim pode não fazer bem para a Karina, pode não fazer bem para outra pessoa. Então, nós temos que descobrir o que nos faz bem. E aí é interessante porque a questão do próprio entendimento. Então, talvez, se eu não tiver um olhar empático, eu posso pensar, bom, ficar assistindo 4 missas por dia é normal, né? Não sei, pode ser normal se eu vou lá, converso com aquela pessoa e entendo se dentro da realidade dela, com as emoções dela, aquilo é normal, ou quando isso pode virar algo sintomático. Sim. E isso, cara, a gente só sabe quando a gente conversar, quando a gente partilhar isso, quando a gente avaliar e entrar um pouco mais no mundo dessa pessoa. Então, não podemos ficar toda hora assistindo notícias, digamos assim, midiáticas, né? Que a mídia é quantos morreram, quantos novos casos. Sim. A de outra questão muito importante é a questão agora dos idosos. Muitas pessoas utilizam as mídias sociais, né? Então, o Instagram, Facebook, e muitos idosos já gostariam antes e acabavam ficando com algum receio. E agora, com o isolamento, as pessoas têm essa vontade mais, né? Aumentou essa vontade de participar, para que elas possam ter uma interação social maior. E, ao mesmo tempo, os idosos ainda têm receio do uso dessas novas tecnologias. O que você diria para esses idosos que estão pensando em comprar um smartphone, em começar a ter um WhatsApp, fazer uma chamada de vídeo, mas tem receio? Então, deve comprar. Deve comprar, se não consegue comprar sozinho, pede de presente para o filho, para o neto. Porque, olha só, isso também é um novo desafio. Eu nunca tive contato com a tecnologia, mas eu vou aproveitar esse momento de isolamento social, esse momento da pandemia, para me desafiar em algo novo. Então, acho que é o momento também de canalizar energia para isso. Pede ajuda, né? E faz um cursinho online, daqui a pouco o familiar pode até presentear com isso, ou então os momentos de interação está ensinando essa pessoa, né, esse familiar idoso, a aprender sobre novas tecnologias. Eu acho que nunca é tarde, né? E eu acho que poder, enfim, entrar nesse mundo e poder tomar conhecimento também, penso eu, que impacta no aumento da autoestima. Porque às vezes a gente escuta de idosos assim, né? Que bicho é esse? Que vou mexer com isso? Não sei, ai meu Deus, vou quebrar, vou estragar se eu apertar esse botão. A gente, eu, pelo menos, vinha de uma geração assim que parecia que se tinha muito medo, porque, ai meu Deus, se eu apertar esse botão. Então, perder esse medo, se desafiar e entender que eu ainda tenho capacidades cognitivas, né, de poder estar aprendendo, impacta também na saúde mental de maneira positiva. Primeiro, que eu vou estar aprendendo uma coisa nova. Segundo, que eu vou estar exercitando o meu cérebro, né, para essa nova aprendizagem. E, em terceiro e não menos importante, vai aumentar o quê? O meu relacionamento interpessoal. Vou poder conversar com o meu familiar, vou poder fazer chamada de vídeo, né? Eu lembro também de uma paciente, que era minha paciente de consultório presencial, uma idosa, paciente de risco, que não podia vir até as sessões presenciais, mas ela não podia ficar sem atendimento. E um dos desafios dela foi justamente mexer com a tecnologia para a gente poder estar fazendo um atendimento online.
E o quanto que para ela isso foi, ela até verbalizou assim na sessão, né? O quanto que foi importante, eu vejo que ela se sentiu bem, né? De poder estar fazendo isso, né? De poder estar se comunicando através da tecnologia. Algo tão vital para a gente, né? Nos dias atuais. Excelente. Acho que isso que tu colocaste é muito importante. As pessoas têm que, de fato, encarar esse desafio e vão ver que não é um desafio tão grande. Daqui a pouco até vão pensar, nossa, quanto tempo que eu perdi, que eu já poderia estar utilizando, né? Porque os netos já são gerações agora que já nascem com a tecnologia lado a lado, né? Eles já nascem e já estão ali trabalhando, conectados, exatamente. Muitas vezes se perde essa oportunidade de formar esse vínculo maior justamente por isso. Acho ótimo, acho que realmente as pessoas têm que, de fato, como tu falaste, se desafiar nesse momento, encarar novas experiências, né? Com certeza. E vão aprender com certeza muito com os netos. Isso aí, aproveite. Adri, justamente isso que a nossa próxima questão seria sobre isso. De que forma, então, a família pode colaborar para que o idoso não se sinta tão isolado? Então, tu já falaste, uma dessas formas seria tentar trazer o idoso para o mundo virtual. O que mais tu acha que daqui a pouco seria interessante? Ligações, não sei, se criar uma rotina. Daqui a pouco até um cronograma entre os filhos. Olha, vamos, né? Hoje eu vou dar uma ligada, amanhã você liga, para todo dia eles estarem realmente em contato com alguém. Possibilidades assim para que eles de fato estejam sempre interagindo com alguém e não fiquem tão sozinhos neste momento. De fato, Karina, acho que isso sim, tudo isso que você fala é de suma importância, inclusive até aproximar mais os netos, enfim, ligações de vídeo, que também pode ter aquela de ver, né? Acho que assim, sempre bem importante, assim. Mas eu penso que também o estar presente, o ser presente de maneira empática, até no sentido de poder ouvir esse idoso. Porque o que acontece? Às vezes, o nosso dia a dia, a gente tem mais contato. Então, imagina aquela pessoa que está lá isolada e que o dia dela, as horas parece que estão aumentadas, digamos assim. E às vezes as pessoas, os familiares, não têm aquela paciência apenas para escutar. Escutar, nem que seja a lamúria, nem que seja a repetição daquela rotina limitada. Porque às vezes parece que sempre tem que dar uma resposta, sempre tem que ajudar de outras maneiras. E muitas vezes a melhor ajuda do familiar é apenas ouvir, é apenas se colocar como um bom ouvinte. E eu acho que é sempre importante também, além da família, né, Karina, assim, é a questão da rede de apoio, né, da rede familiar estendida que a gente diz, dos amigos, dos vizinhos, enfim, da comunidade, né, como um todo. Porque, olha só, agora, por exemplo, as pessoas que não podiam ir até que antes iam, digamos, até o CRAS, por exemplo, que é um local ou qualquer outro grupo, existe de maneira virtual esse atendimento, que a pessoa pode fazer o seu exercício físico, pode se conectar à amiga, né? Eu tenho visto até assim, no prédio onde eu moro, as vizinhas, cada uma da sua sacada, com o seu chimarrão, né? Com a sua máscara, mas partilhando, conversando né, com o devido isolamento, assim, conversando. Tenho visto atitudes também de gestos, né, de carinho, por exemplo. De deixar no saguão uma cesta de frutas, pegue a sua verdura. Então, acho que assim, são gestos de cuidado, são gestos de apoio que envolvem a comunidade também, de maneiras de ser presente. Então, utilizando a tecnologia, essa aproximação da família, esse ouvir, e da maneira limitada que estamos, mas a gente existe sim possibilidades, que a gente possa também sair daquele isolamento, vamos dizer, dentro, né, daquilo que a gente tem que cumprir, mas que a gente pode reinventar essa rotina, reinventar esse dia a dia e se manter conectado de alguma maneira, porque é isso que gera, né, digamos assim, a saúde mental.
E eu sempre gosto de falar também a importância do falar, porque às vezes a gente vive numa angústia, num sofrimento, e a gente não sabe muito bem o que é. Se é medo, se é ansiedade, se, enfim, é uma angústia emocional. E a palavra, ela tem muito poder. E no momento que eu consigo partilhar esse meu sofrer, eu entro mais em contato com a minha emoção e eu consigo identificar. E automaticamente vai me gerando uma tranquilidade. Então, se eu posso falar com meu filho, se eu posso falar com meu neto, se eu posso falar com a minha vizinha, mesmo que de maneira virtual, isso vai me ajudar, vai me deixar mais conectada com esse mundo, né? Mesmo como a gente está fazendo agora de maneira virtual. Eu acho que a orientação que a gente passa é que, realmente, como tu falaste, muitas vezes eles também necessitam da presença física, né? Então, desde que as pessoas tomem os devidos cuidados, bom, eu vou chegar na casa do idoso, eu já vou tirar meu calçado na rua. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser lavar as mãos. Eu vou evitar aquele abraço, porque eu posso estar com a minha roupa, né, com secreções, enfim. Mas eu vou então lavar minhas mãos, vou sentar ali com ele, vou utilizar a máscara, posso ficar aos 2 metros de distância e vamos conversar, vamos nos ver, né? Porque como tu falaste, a questão da presença física também é importante. É importante. Querendo ou não, sim, é muito importante. E acho bem interessante que tu reforce isso, porque às vezes é sim, e é possível isso, mas se a gente tomar todos os cuidados, acho que assim, é um gerador assim de muita saúde mental, né? Sim. Isso acho que é bem importante. Adri, quais seriam agora as dicas, então, para a gente conseguir passar por esse momento mantendo nossa sanidade mental? Tu já falaste, então, sobre várias ferramentas que a gente pode utilizar. Essa interação, buscar algumas coisas que a gente gosta de fazer. Mas o que tu dirias que agora, no momento, a gente deve, de fato, colocar em prática? Assim, vamos enfrentar esse momento de tal forma para conseguir passar por ele da melhor maneira possível. Quais seriam as tuas dicas nesse sentido? Então, acho que assim, a primeira coisa é a gente poder, como eu falei, reconhecer. A gente sabe que está todo mundo emocionalmente fragilizado. As emoções que antes eram consideradas anormais, vamos dizer assim, hoje a gente pode dizer que todos nós partilhamos. Então, a nossa ansiedade está mais exacerbada, os nossos medos, mas isso entender em primeiro lugar que faz parte de um sofrimento coletivo, sabe? Não podemos culpar ninguém. Então, nos darmos conta disso, não é culpa de ninguém. Como melhor nós vamos enfrentar isso? Então, identificar as nossas emoções, o que está acontecendo comigo. Por exemplo, diante das questões de medo, de ansiedade, o que eu posso fazer? Eu posso meditar, eu posso relaxar. E como que eu faço isso, né? Como eu falei do exemplo da paciente lá que assistia à missa, eu sempre resgato a questão da espiritualidade, porque nós somos corpo, mente e espírito. E nós precisamos ter essas três instâncias muito bem abastecidas. Então, se eu pensar a nível de corpo, o que eu preciso? Eu preciso ter uma noite de sono tranquila, eu preciso ter uma alimentação saudável, e porque a gente sabe que, diante de ansiedade, ou eu posso ter uma insônia, ou eu posso ter um excesso de sono. Com relação da alimentação, ou eu posso ficar sem apetite nenhum, ou eu posso ter uma compulsão alimentar aí que eu passo o dia comendo. Por quê? Porque a comida, ela também é uma fonte, né, de onde eu sempre digo assim, o que eu tô comendo? As pessoas, né, com compulsão por doce, estou comendo angústia, estou comendo medo, estou comendo ansiedade. Então, se dar conta disso, né, o que eu estou engolindo aí, porque depois também, né, então, a questão da saúde física. A saúde mental, né, como que a gente já falou, então, assim, a interatividade, né, poder estar em contato com as outras pessoas, o exercício físico, sim, mesmo que seja dentro de casa, ou dar uma caminhada no pátio, e, além disso, então, poder falar das suas emoções, se sentir escutado por pessoas de confiança. Na instância espiritual, espiritualidade não tem necessariamente a ver com religiosidade, são questões totalmente diferentes. Então, eu tenho que entender que, bom, trabalhar a minha espiritualidade pode ser através de uma meditação,
de um relaxamento, coloco uma música que eu gosto, fico lá, fecho o olho, não penso em nada, eu vou estar me conectando. Cada um identifica, yoga, tem gente que faz, mas enfim, eu sempre digo. Outra coisa importante é a respiração. Pode parecer banal, mas eu tenho auxiliado muitas pessoas que nunca queriam fazer uso de medicação com técnicas de respiração. Inspirar o ar pelo nariz, soltar pela boca, enfim, aprender a respirar auxilia muito, porque eu vou fazer o quê? No momento que eu inspiro e expiro, eu oxigeno a minha mente. Então, aqueles pensamentos ruins, que eles tendem a bater na nossa porta, a gente manda eles embora. Gosto também de falar, Karina, eu sempre falo para os meus pacientes que os pensamentos negativos, eles são muito danados. Por quê? Tudo advém do nosso pensamento. E o nosso cérebro, ele não sabe identificar a palavra não, tá? O nosso cérebro, por isso que a gente tanto fala em neurolinguística, também a questão do pensamento positivo. Então, eu sempre digo que é como se a gente tivesse no ombro da gente, vamos falar assim, um anjinho do bem e um diabinho, né? Então, esse diabinho seria aquela voz negativa que vem assim, nossa, mas assim, será que eu vou morrer? Será que eu vou adoecer? Vai acontecer tudo de ruim? Quando é que isso nunca vai passar? E muitas vezes a gente dá volume nesse rádiozinho do mal aí e vai nos deixando mais para baixo. Vai fazendo o quê? Aumenta o meu medo, aumenta o meu estresse. Então, a minha sugestão, a minha dica é que a gente dê volume para o nosso anjinho, aquele que diz, não, tenha confiança, vai dar tudo certo, nós precisamos acreditar, temos que tomar as medidas, sim, de segurança, mas acreditar. Acreditar na gente, acreditar que vai dar certo, Vai e que passar. tudo isso um dia vai passar. A gente só precisa ter calma, ter tempo, e enquanto isso, né, fazer as coisas da melhor maneira possível dentro daquilo que a gente está conversando aqui. Claro, né, Ká, que acho que também é bem importante também a gente estar falando e destacando, embora as pessoas tenham medo, né, do que fazer também diante de um sintoma, né, ou se eu não estou conseguindo dar conta apenas com essas dicas, né, que é o auxílio, né, de uma ajuda profissional, né, quando ir em busca, né, Isso. dessa ajuda profissional. Qual é o momento então, que tu indica, Adri? Em que momento, então, procurar essa ajuda profissional? Quando eu vejo que eu preciso ou eu consigo identificar daqui a pouco que quem está próximo, os meus pais ou meu filho, enfim, alguém ali do meu círculo está precisando de ajuda profissional? Isso. Então, acho que é bem importante, assim, tu ressaltar isso, porque às vezes tudo aquilo que a gente está fazendo não dá conta, porque realmente existem pessoas mais vulneráveis. E como a gente falou no início, pessoas que já têm um transtorno psiquiátrico, né, uma depressão, uma fobia, um transtorno do pânico. Então, a primeira coisa que a gente identifica é a persistência do sintoma. Ah, eu estou assim há 2 dias, eu fiquei assim no final de semana, ok, mas se isso persistir 1 semana, 2 semanas. Segundo aspecto é o sofrimento intenso, ou seja, o grau do sofrimento. Eu tenho esse sentimento de tristeza, eu tenho esse sentimento de angústia, mas eu consigo, se eu fizer uma meditação, se eu me ocupar com alguma coisa, isso passa? Ok. Mas se não passar, não, isso tende a aumentar. A minha rotina eu não consigo mais dar conta, eu não saio mais da cama, eu só penso coisa ruim. Eu sempre digo, luzinha vermelha piscando. Outra questão, vamos pensar assim, existem muitos idosos, homens ou mulheres, sozinhos também, né? Ou morando com um filho, filha, mas também existem casais de idosos, né, Karina? Sim. E vamos pensar em casais de idosos que talvez antes também tivessem uma outra rotina, que o marido saía, se ocupava com não sei lá o quê, a mulher em casa, mas também tinha ocupação, e que agora passam manhã e tarde e noite juntos. Isso também pode gerar algumas complicações, né? Alguns conflitos conjugais, familiares, em função também, né, do isolamento. A família está mais isolada, mas está mais junta, né? Então, alguém que eu não convivia, ou que eu nem dava muita bola, assim,
tá mais junto, tá mais perto, e aí sim, talvez se esse casal não conversava tanto, agora se obriga a conversar, mas também está se desentendendo, ou talvez a presença do outro, que eu achava que era boa e não é, né, tão boa assim, o mérito, enfim, da violência, né, que talvez seria tema para uma outra, Sim. um outro momento. Assim. Mas vamos dizer assim, o próprio conflito conjugal está complicado, as pessoas começam a perceber que isso está gerando luzinha vermelha lá. Um outro aspecto. Comorbidades, alcoolismo, a pessoa começou a beber, sinal para buscar uma ajuda. Outro aspecto também, pensamentos, desejo de morte, assim, que tem a ver com a questão da probabilidade de um suicídio. Então, sempre que o familiar começar a trazer um discurso também, eu quero morrer, minha vida não tem mais sentido, passo o dia pensando nisso, é um sinalizador de que talvez, bom, seria interessante sim uma busca de ajuda. E também as pessoas que já vinham se tratando por um transtorno psiquiátrico, né, ver como é que está isso, porque também elas são mais vulneráveis a agravar ainda mais o problema delas. Então, acho que seria isso, se você identificar, né, no familiar, seria interessante, no mínimo, buscar uma avaliação. Não aguardar, né? Esperar, ficar esperando, né? Buscar ajuda. Isso, A gente nota agora, como tu falaste, ninguém está sozinho nesse momento, né? Não é só eu que estou passando por isso, são os outros, todo mundo está no mesmo barco, né? Digamos assim. Então, entender que realmente momentos a gente vai ter oscilações de humor, acredito que todos agora, né? Mas isso não pode, como tu disse, se manter, né? Vai passar. Uhum. Às vezes a gente tem relatos de pessoas, ele ficou 2 dias, estava triste, chorando, o que eu faço? Olha, você vai observar, né? Se aquilo ali passar, ele voltar para a rotina, ok, é isso que a gente tem que ficar atento. Também saber que esse momento de sofrimento vai acontecer e é necessário também, né? As pessoas têm que colocar para fora suas emoções, deixa chorar, porque é importante também, né? Isso. Excelente. Perfeito, porque a gente acha, né, Karina, assim, que não se deve colocar para fora. Justamente o contrário, como você diz. E é o partilhamento disso, é o partilhar. Eu estou triste, você está triste. Olha só, o que juntas a gente pode fazer? Mas realmente identificar, acho que você tocou no ponto central, identificar a emoção. E sempre sim, o pensamento positivo vai passar. Tenhamos que exercitar, né, a nossa paciência. Eu acho que a gente vinha também numa realidade onde a gente achava assim que tudo tinha que ser para ontem, né? Então vamos pensar que essa pandemia também vem nos ensinar e a gente exercitar a nossa paciência, que tudo é um ciclo também, né? E a gente está no meio desse ciclo e que a gente possa então reconhecer e entender a nossa paciência. Outra questão é a capacidade de resiliência, né? É uma palavra hoje em dia muito utilizada. No ramo corporativo, eu até, quando a gente está num processo seletivo, ou mesmo num treinamento, tem aparecido muito. Qual é a competência que você tem que ter utilizado, ter usado como um recurso nesse momento da vida? E aí eles colocam, olha, a minha capacidade de resiliência. E o que é a capacidade de resiliência? Né? Justamente a capacidade de, diante desse momento, utilizar de recursos internos para enfrentar, para ser forte diante disso. Eu acho que é bem importante. E os nossos idosos, né, que também, eu imagino, muitos deles nunca têm, né, talvez passado por situações tão, né, alarmantes como essa, se dar conta dessa capacidade, né, de enfrentamento, de paciência e também se descobrir, né, nessa resiliência que é importante para todos nós termos. Uhum. Então tá, vamos encerrando. Eu queria por último então que você fizesse as suas considerações, colocasse assim o que tu vê que de fato é mais importante nesse momento, o que tu diria diretamente para esses idosos, para que eles consigam passar por esse período, de que forma eles podem encarar esse período, né?
quais as tuas dicas finais assim para eles? Olha, procurem pensar dessa forma. Enfim, o que tu acha que é mais importante nesse momento que tu orienta? Isso, acho que reforçando aquilo que a gente já falou, né, Karina? Acho que assim, primeira coisa é se ocuparem, é buscar passar o dia se conectando com atividades, com uma rotina que gere prazer. Fazer uso, sim, da tecnologia, né? Se não faz ainda, se desafiar, pedir ajuda, se conectar, se presentear, cuidar da autoestima. Não é porque está em casa que tem que ficar o dia todo de pijama, não, eu vou acordar. Ah, eu moro sozinha, não vou cozinhar para mim hoje. Não, vai cozinhar sim, vai pesquisar na internet uma receita nova. Manter uma Então, vai se rotina, desafiar. né? Manter uma Manter uma rotina. rotina, né? Criar, né? Reorganizar essa rotina e manter respeito. Não é porque eu estou em casa que eu preciso me desleixar. Cuidar da autoestima. E eu gostaria de reforçar isso, assim, né? Lembrar isso, que nós temos um corpo, nós temos uma mente, nós temos um espírito, e que essas três têm que andar em sintonia para que tudo funcione bem. Então, eu preciso abastecer cada uma delas para gerar um equilíbrio e para que fique tudo bem. E, em último caso, né, Karina, se realmente precisar, vamos pedir ajuda, vamos ser humildes, vamos pedir ajuda. Se não precisar, né, melhor, mas se precisar, estamos à disposição aí, né, para auxiliar, o familiar encaminha, enfim, para que a gente possa auxiliar da melhor maneira possível. E essa é a minha dica, então. Excelente! Adri, só agradecer imensamente pela tua participação, por todas essas dicas tão valiosas e tão importantes para que a gente possa enfrentar juntos esses momentos. Este momento e os que ainda virão. Agradeço. Verdade. Cá, eu que agradeço, tá? Um beijo enorme aí, agradeço a você de coração, muita gratidão por estar podendo partilhar um pouquinho do meu conhecimento contigo e com todas as pessoas aí que acessam o teu canal. Beijo grande. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.